Bom dia, nós estamos aqui, nessa manhã, na nossa escola dominical, e nós temos de fundo aquilo que não devemos esquecer, em que Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. Então, nessa manhã, nós estaremos aqui estudando a respeito de um assunto que hoje em dia parece ser tão comum, vamos dizer assim, mas até na televisão, ou nos canais de mídia, seja onde você veja, é a questão de convite à adoração. Então, eu quero te convidar a passarmos estes minutos, pensando um pouco sobre a nossa adoração, o que é que Deus exige, o que é que Deus importa para Ele na sua adoração, ok? Vamos orar para que a gente tenha esse momento dirigido também por Deus e que o Espírito Santo do Senhor te ilumine o coração. Senhor Deus, muito obrigado por esta hora, muito obrigado por este momento, por mais um dia que o Senhor nos concede. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, de alguma forma, estar agradando ao Senhor nos nossos cultos, a nossa adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos. Amém. Vamos lá? Então, vamos para a nossa lição. Muito bem, aqui está ela. Eu vou ampliar aqui para você viver melhor. Então, nós temos esse texto, o texto básico, que está em Isaías. Está aí em Isaías capítulo 1, versos de 10 a 20. E eu vou aqui pegar para você e fazer esta leitura, não é? É muito importante que você também saiba do texto. Então, eu vou pegar Isaías, capítulo 1, 10 a 20. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A gente bem, sim, a palavra de Isaías, ou do Senhor que Isaías mandou, do Senhor que o Senhor mandou Isaías falar. É uma palavra, que muita gente talvez não
não gostaria de ouvir esse sermão, na verdade, mas Deus mandou Isaías falar, ok? Vamos lá. A gente tem vivido hoje, como diz aqui a nossa introdução, que o culto ele tem sido alterado de acordo com a conveniência humana. Então, sob a influência da cultura, do entretenimento. Então, o culto hoje é aquilo, o ambiente de culto, até o próprio culto, às vezes, tem que agradar você. Vamos fazer isso e aquilo, porque para isso, né, tornar agradável para a pessoa estar, né, no culto. Né? Infelizmente, né, então isso tem sido constante. Então, você tem em toda a parte da Escritura, momento em que o povo de Deus tentou, de alguma forma, mudar mudar a forma de cultuar a Deus e fazendo adaptações pagãs no culto. Então, nós vamos ver nessa lição. O primeiro ponto dessa lição é muito interessante porque já fala do contexto, né, de que Isaías está escrevendo. Isaías, ele profetizou num período de três reis, na verdade, né, que foi Uzias, Jotão, Acais, na verdade são 4, e Ezequias. Então, esses são reis de Judá. Então, veja que ele profetizou nesse período. Então, quando a gente observa, já no início do texto de Isaías que eu li para você, Deus faz uma convocação. No versículo 2, ele faz uma convocação, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então, ele chama o tribunal, vamos dizer assim, né? A terra agora é testemunha daquilo que Deus, como testemunha de tudo que estão fazendo, que está acontecendo. E aí, Deus faz essa convocação aqui diante do profeta Isaías. Então, a gente tem aí. E logo depois, né, você tem também a respeito de criei filhos, os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Você tem aí a notícia que Deus está falando e a questão que ele vai dizer. Ouvi a palavra do Senhor. Então, há uma condenação. E veja que Deus condena eles a ponto de chamá-los de filhos, príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Então, para você ter uma ideia, a que Deus os comparou. Né? Então, você tem, nessa primeira parte, então, ele apresenta justamente, e aí, mostrando que Deus é um Deus de aliança. Um Deus que trabalha, um Deus que firma a sua palavra em cima daquilo que ele aliançou, da promessa dele. E aí você tem o texto de Deuteronômio 6, 4 a 6, né? Que fala amar o Senhor de todo o teu coração. Então, a gente tem que pensar que é a partir desse texto também, tanto daqui de Isaías como de Deuteronômio, que o nosso culto parte de uma questão muito, de uma ação piedosa, que Deus faz essa reclamação aí, né, no versículo 11, quando ele diz assim, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Então, nesse início, quando a gente olha aqui, nesse início do livro, eu quero botar aqui para você que este início, vou marcar aqui, olha, este início apresenta o fundamento para a nossa fé e para a nossa adoração. Nosso Deus é o Senhor da aliança, por isso devemos ouvi-lo, isto é, prestar atenção às suas palavras, guardá-las na mente e no coração, tratá-las com dignidade e respeito, obedecê-las integralmente. Então,
você tem aí essa questão muito séria que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá. Então, a primeira coisa, a segunda, e aí, melhor dizendo, como ele diz aqui, afastaram-se de Deus e do pacto, por isso Deus o chama de povo de Gomorra. Não entendiam a santidade do Senhor e a singularidade dessa grandeza e a grandeza que deveria inspirar o temor deles, mas em diversas vezes aqui, você vai ver Isaías nesses textos aqui, 5, 19, 24, vocês podem ler depois, 30, 11, 12, 15, em que Isaías insiste em um Deus chamado de Santo. Santo de Jacó, o Santo e o vosso Santo. Então, partindo daí, sabendo que Deus é santo, que quando eu entro na casa do Senhor, quando eu vou ao culto, na casa do Senhor, eu estou indo adorar um Deus santo, um Deus que me conhece além das quatro paredes que eu estou. Ele me vê como estou indo em casa, no trabalho, na rua, e eu estou indo para a casa dele adorar. Então, a gente fica olhando isso aqui, muitas vezes as pessoas acham que existe uma diferença entre estar no templo e estar fora, né? Isso é basicamente decorrente da nossa cultura católica, né, que há um lado profano e um lado sagrado. Dentro é sagrado, fora é profano. Então, não existe isso. A sua santidade, a santidade de Deus está além, e essa santidade inclui que você obedeça. Então, vamos ao ponto 2 da nossa lição, que é Deus comunica o padrão. Então, qual é o padrão que a gente tem? Primeiro, né, Deus comunica o padrão. O que diz? Deus vai dizer para mim, para você, o que é, como diz aqui na lição, né, assim não. Então, ele diz uma coisa assim: somos todos inclinados a resolver nossa relação com Deus por meio de mais uma reunião de oração e mais um momento de culto. Então, é boa, mas você precisa olhar mais fundo essas questões. Como é que Deus, não basta a multidão de cultos, ele quer obediência de coração em vez de sacrifício de animais oferecidos. Então, não basta. Então, não basta isso. Israel trazia, e aí tem gente que acha que vou aumentar meu dízimo, vou dar uma oferta maior. Deus estava não tolerava, não suportava mais de um povo infiel e desobediente, de um povo de práticas religiosas com hipocrisia, de um povo que estava simplesmente o coração longe do Senhor. Os lábios diziam, mas o coração estava longe. O coração estava longe. Né? O coração estava longe. Então, você tem a mesma rejeição que Deus também diz lá no profeta Amós. Então, Deus, ele está sempre, Deus está sempre interessado no assunto espiritual em relação a ele e também ao nosso semelhante, que começa por aí, né? Do que nos sacrifícios, nos estrépitos de nossos cânticos. A gente acha que isso é o que Deus, né? Que Deus se agrada, que Deus. Às vezes você não sabe, você está ali cantando, mas você não sabe, às vezes a pessoa está ali louvando e tudo errado, fazendo coisas fora da igreja que Deus não aprova, né? Pode ser que ninguém saiba, só ele sabe, mas Deus sabe. Nós deveríamos nos preocupar em saber, Deus sabe todas as coisas, não existe nada. Então, assim Deus não quer, assim Deus não aprova, na verdade. Então, esse culto deve ser um culto que agrade a Deus junto também com
o cuidado, com a caridade, né? Com o sustento, com a ajuda, com o socorro aos necessitados. É o que ele fala aqui, né? Faça a justiça, repreenda o opressor, defenda o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, eles iam aos cultos e isso Deus abominava, porque a viúva e o órfão estavam sendo abandonados. Então, qual é a acusação de Deus? A acusação de Deus, nesse momento, era esse aqui, ó. Havia uma corrupção do sistema legal de Jerusalém e sua injustiça social. Então você tem esses aspectos bem claro que você não deve confundir. A preocupação com os necessitados não pode ser confundida com fé salvadora, até porque ela é resultado de uma fé viva. Mas é, por isso mesmo, uma importante demonstração da espiritualidade verdadeira. Não é que eu socorrer necessitado, que isso quer dizer que eu vou estar salvando a minha vida, ou que isso é demonstração de fé. Não, isso é resultado. Ou seja, a sua espiritualidade demonstra por meio do seu amor ao próximo. E isso foi o amor ao próximo. Então, a sua espiritualidade não é somente uma coisa de fachada, não é somente de palavras bonitas aos cultos ou em orações, mas ela diz respeito a muito mais do que simplesmente palavras quando estamos na igreja, né? E você vê que ele faz uma comparação muito grande entre o profeta Amós também, né? Que Amós está nesse contexto também, a essa reclamação. Então, ele fala, né, que corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. E ele diz aqui uma explicação para que você saiba que no Oriente Médio, ribeiros são vales estreitos através dos quais a água flui na época da chuva, mas que estarão secos em outras épocas. Então, a prática do crente com justiça deve ser constante. Constante. Então, a justiça deve ser constante. Para que a gente tenha essa questão, né? E nós estamos numa época bem proveitosa, na verdade. Então, você tem essas questões, né, sérias. Então, e aí, o caminho de volta. Então, aceitação e adoração, qual deveria ser a aceitação e adoração agora, nesse terceiro ponto da letra do ponto 2, que ele diz aqui, o caminho de volta é o arrependimento. Então, eles tinham injustiça, indiferença em relação aos necessitados, hipocrisia, acomodação, os padrões do mundo, mas Deus pede o arrependimento. Se o arrependimento traria o perdão e desviaria, pelo menos, em parte, a ira de Deus sobre eles. E a nossa confissão de fé de Westminster, ele ensina que, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, arrependimento é o segredo, é a chave mestra, né, vamos dizer assim, que abre, que desvenda os mistérios de Deus sobre a sua vida, que derrama. Não vai ser de maneira nenhuma, eu posso orar por você, mas a minha oração será em torno de pedir a Deus que o Espírito Santo te traga o arrependimento. Porque se você não se arrepender, o seu culto, e você continuar fazendo e não se arrepender, você vai continuar agindo da mesma forma e da mesma maneira, e entrando na casa do Senhor achando que está agradando a Deus. E Deus sabe
E a partir de hoje, você deveria saber que não agrada. Então, é bom a gente saber disso. Ponto 3 é o Deus que adoramos. Quem é Deus? Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Deus não abre mão da sua glória. Ele criou tudo para a sua glória, inclusive o ser humano. Fomos criados à imagem, né? Mas ainda não somos iguais a ele e também nunca seremos igual no sentido, né? Mas haverá um dia em que seremos semelhantes a Cristo. Né? Não teremos a onipresença, porque ele não foi nos dado isso, mas seremos um dia, sim. Né? A nossa lição aqui diz que nunca seremos, mas a palavra de Deus diz que nós chegaremos à estatura de Cristo, não no sentido de ter os poderes, de ter assim, os atributos de Deus que são incomunicáveis, mas há outros que são comunicáveis. Seremos esses comunicáveis quando Cristo nos redimir do pecado, terá o corpo corruptível, como Paulo fala em 1 Coríntios, seremos sim semelhantes ao Senhor. Então, o Senhor é Deus. Então, uma das coisas que você precisa saber é Deus tem uns atributos que são incomunicáveis, como ele diz aqui, né? E esses atributos, ele é da forma que adoramos, pois Deus é um ser espiritual, né? Ou seja, ele não tem corpo, Deus é um ser independente, ele é autoexistente, até esse termo autoexistente, né? Dá uma ideia muito humana, que é meio complicado dizer, né? Deus já existia. E aí você pensa assim, mas para existir tem que ter uma. Então, até o termo humano para expressar Deus é complicado. Então, Deus sempre esteve, né, como ele diz, o eu sou. Então, ele é o presente. Deus sempre existiu. Ninguém criou, está em Colossenses 1, 10 e 6. Deus é imutável, estável, fiel e perfeito. Ele não muda em nada, né? Então, nós é que estamos sujeitos à mudança, nós é que somos os dependentes, né? Nós é que precisamos de alguém e, principalmente, a nossa maior dependência está em Deus. Deus é um ser infinito que não pode ser medido, entendido, não é limitado no tempo, no espaço. Deus é eterno, né? Fora do tempo atemporal, ele sabe de todas as coisas, presente, futuro. Então, imagina que você está adorando esse Deus, entrando na casa dele, né, para dizer que Deus, quem é o Deus que você adora? Pensa nisso. Então, muitas vezes, nós corremos, como dizer assim, nós corremos muito risco quando nós esquecemos quem é Deus. Então, o Senhor nunca deve ser esquecido. O Senhor nunca deve, como diz aqui, né? Tal geração após geração corremos o risco. E aí, Juízes, você tem esse Juízes, né, capítulo 2, 10 a 11, houve uma geração que não conheceu Josué, que não conhecia os feitos do Senhor, as obras que o Senhor tinha feito. Então, eles começaram a se desviar do Senhor. Eles começaram a servir, pois eles se esqueceram. A gente não pode se esquecer de Deus. Por um momento, por um dia que a gente esquece, a gente acaba fazendo aquilo que não é agradável a Ele. Então, a gente precisa que automaticamente você vai ter um desvio na sua adoração, no seu serviço ao Senhor. Mas o culto que Deus quer, esse é o nosso ponto aqui, o culto que Deus quer. O que Deus quer no culto? Né? O culto é prestado a Deus, ele é quem deve ser agradado. Então,
Ele é que deve ser agradado. Você não vem ao culto para receber. Você não vem ao culto para que Deus te dê alguma coisa. A sua vinda ao culto é um ato de gratidão, de louvor ao Senhor. É de saber que Deus cuida de você, independente de circunstâncias. Né? Então, a gente não aplaude, a gente não é criança engraçada. Não, Deus, o culto é Deus, não tem que aplaudir essas coisas. Então, cabe a Deus aprovar, né? Cabe a Deus estar se agradando daquilo. E o culto é para o Senhor, na verdade. Né? Então, a gente tem isso aí. Então, aqui no livro do Heber, Dr. Heber, né? Ele ressalta que o modo equivocado como a igreja muitas vezes presta culto a Deus decorre da falta do correto conhecimento do caráter de Deus. Você conhece Deus? Você conhece o caráter de Deus? Você conhece quem é o Deus que você adora? Ou você apenas, talvez nem conhece, né? É importante saber, eu vou marcar aqui para você, é importante saber o Senhor, conhecer e saber que é a Ele que temos que adorar. E aí cultuar corretamente. Então, quanto mais conhecermos a sua natureza, o seu caráter, melhor lhe prestaremos culto. Então, isso é muito importante. Muito importante. Para mim, para você, para a nossa vida, como cultuadores de um Deus santo. Então, e também que um Deus que requer santidade. Um Deus, não podemos a Ele, como diria, não podemos nos apresentar diante dele de qualquer modo e querer que ele se agrade. Não. Deus abomina das coisas. Deus quer santidade. Não é Deus aceita qualquer coisa. Deus quer santidade. Tá? Deus quer santidade. A santidade é o Senhor. Então, vamos nos aproximar diante de Deus, mas com cuidado. Não é? Com cuidado, como diz aí o autor aos Hebreus, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele, né, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Deus é santo e, como tal, deve ser tratado. Então, você não está aqui cultuando a mim, você não está cultuando a uma igreja, você não vai cultuar a uma determinada denominação por causa disso, mas você vai cultuar a Deus. Né? Então, a nossa adoração é voltada para Deus, o nosso louvor é voltado para Deus, não é voltado para homens, nem para te emocionar, nem para te fazer chorar. É para te fazer que esse choro seja arrependimento de pecado, que esse choro seja lamento pelas coisas que Deus fez e pelos milagres que Deus fez na sua vida. Então, como a nossa conclusão vai dizer, Deus é verdadeiro, Ele é o Senhor, Ele é o verdadeiro e Senhor, é o Senhor da aliança, nós somos seu povo, Deus único e sua... Deus é o único e sua adoração exclusiva. Então Deus quer isso, não adianta multiplicar os programas de culto sem piedade pessoal, será um desastre sem arrependimento e sem a mediação de Jesus. Temos nele o acesso, então nos aproximemos deles em termos,
nos termos apresentado na palavra de Deus. Então, que você possa entender que chegar ao culto, à casa do Senhor, é também se aproximar dele, segundo como a palavra de Deus me diz. Vinde a mim, ou seja, vinde a ele, venha adorá-lo de maneira que você esteja também com o coração grato, com hinos de louvor, com ações de graças, não é? Não porque eu vou lá, porque Deus vai me dar, porque Deus tem que me dar, porque eu estou assim, e Deus tem que aliviar minha dor, meu sofrimento. Não. Sofrimento você vai ter, perda você vai ter, porque o Evangelho já te convida a isso, né? Perder a vida, ganhá-la. Então, meu amigo, esse negócio aí de ficar tratando pessoas como, coitadinhas, não. Você pode ter certeza que o sofrimento, a dor, a decepção, a tristeza vai fazer parte da sua vida, né? É claro que Deus vai dar o limite, como ele mesmo diz. Não houve provação que não fosse humana, então tudo vem na sua vida porque você pode suportar. Então, que a gente possa, que nós possamos saber. E aí tem uma pergunta: você conhece o Senhor corretamente? Seu culto é bíblico? Sua família tem cultuado a Deus, vivido de maneira agradável ao Senhor? É bíblico? Essa é uma pergunta que você, né, tem que pensar, nós temos que pensar. Como diz a lição, o arrependimento é o segredo. Se você tiver a vida e colocar diante de Deus o desejo de melhorar, né? O desejo de fazer aquilo que é agradável ao Senhor, pode ter certeza que esse arrependimento o Senhor te conduzirá. Muito bom dia, que Deus te abençoe e até um outro momento, se Deus quiser, até semana que vem, onde estaremos mais uma vez juntos. A você aí do seu lado, não se esqueça, dar aquele joinha e assinar aí, né, o nosso canal aqui da Igreja Presbiteriana de Castelo. Sempre uma palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe e que tenha um dia abençoado. Fique na paz.